Muito bem, estamos de volta com Voz do Litoral ao vivo para todo o Brasil. E hoje está sendo um dia muito importante aqui no litoral do estado, porque estão sendo discutidas alterações na Poligonal do Paraná, ou seja, a ampliação da capacidade portuária para receber mais investimentos e proporcionar o desenvolvimento dos portos paranaenses. Para conversar comigo também sobre este assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio a senadora Gleice Hoffmann, do PT. Senadora, muito obrigado pela sua presença também aqui com a gente. Eu que agradeço, Rafael. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Senadora, o que exatamente foi discutido nessa reunião hoje cedo? Eu conversei há pouco, com a deputada Cristiane Yaredi sobre o assunto, mas gostaria que a senhora pontuasse para nós ali também o que foi discutido lá com o pessoal no Teatro Raquel Costa. É uma reunião preparatória para a audiência pública que vai ser feita para que a população e todos os interessados opinem sobre a mudança ou não da poligonal do Porto de Paranaguá. O que é mudar a poligonal? É, na realidade, diminuir um pouco a área do porto organizado para que terminais de uso privado possam se instalar aqui. Estima-se que teríamos um investimento na ordem de 8 bilhões, mais ou menos, com esses terminais. O que é a tônica da discussão que eu percebi lá? Claro, uma discussão grande, quente, inclusive, mas interessante para o desenvolvimento da cidade, Paranaguá e da região do litoral. A priori, a maioria dos trabalhadores não é contra a mudança na poligonal. Até muita gente defende para que venha investimento. O que se quer, que ficou muito claro, é que os direitos dos trabalhadores do porto sejam preservados. E aí eu concordo também em gênero, número e grau. Ou seja, os trabalhadores que trabalham hoje na Estiva, no Ogmo, possam também trabalhar nos terminais de uso privado que vão se instalar aqui se tiver essa mudança da poligonal. Então eu acho que mesmo sendo uma discussão mais acirrada, tem-se condições de chegar a um bom entendimento. E nós já temos exemplo disso. Por exemplo, em Vitória, no Espírito Santo, onde também foi alterada a poligonal, se instalou um terminal de uso privado e foi feito um termo de ajustamento de conduta com a empresa. E o governo federal participou disso, anuindo e garantindo o direito dos trabalhadores. Então, eu penso que nós temos caminho, temos como conciliar essa situação de trazer investimentos para a nossa região, para o nosso estado, mas, ao mesmo tempo, garantir o direito dos trabalhadores. Senadora, nós estivemos lá na reunião logo cedo, fizemos algumas imagens, já a nossa equipe esteve lá e como a senhora adiantou, então, toda a comunidade portuária estava lá. Eu gostaria de pedir para colocar no ar, já estão então as imagens e de fato então há uma preocupação, vamos dizer, em 360 graus aí, por todos os lados, de que tudo seja feito da maneira mais correta possível e que beneficie a todos, Com certeza. E, na realidade, esse tipo de reunião, de audiência pública, ajuda muito, porque não adianta você não abrir a discussão, as pessoas colocarem o que elas pensam, disputarem, chegar a um acordo, negociarem. A primeira publicação da chamada pública foi errada, porque não foi preparada, não foi preparada com a comunidade, então causou muito mais dúvidas do que certezas ou do que possibilidades de a gente avançar. Então, acho que agora a vinda do ministro, que está disposto, que quer conversar, a minha presença, do Requião, dos nossos parlamentares, o deputado João Arruda foi que coordenou essa audiência pública como líder, coordenador da nossa bancada no Paraná. Então, isso tudo ajuda muito a gente a encontrar uma solução que seja boa para todos e não só para uma parte. Bom, existe também uma notícia aí que, por mais que haja esse temor aí da parte da classe trabalhista, de que sejam gerados novos empregos, Já conversei com isso também com a deputada Cristiane Yaredi, são 4 mil diretos e 20 mil indiretos aí também. Então, há perspectivas boas nesse sentido também, Não, com certeza, a vinda de novas empresas gerará emprego. O que nós temos é que garantir que o trabalhador que está aqui, que trabalha no porto organizado, também tem acesso para trabalhar nesses terminais, tem acesso à qualificação, à melhoria das condições de trabalho. É isso, eu acho que nós temos como construir essa situação. Senador, existe já uma previsão de quando as próximas reuniões deverão acontecer? A CEP mostrou o calendário agora na reunião, começa em julho, vamos ter o mês de julho e agosto para realização das conversas, o edital publicado. As audiências públicas, As audiências públicas vão ser 2 reuniões públicas, uma feita aqui, outra feita em Antonina. E o ministro me falou que até dezembro pretende concluir o processo aqui, se der tudo certo e se chegar a um acordo. Senadora, eu quero aproveitar a sua presença aqui para a gente falar de alguns outros assuntos também aqui que dizem respeito à senhora. Um deles é com relação ao pedágio, foi aprovado nessa semana um requerimento de sua autoria que trata justamente desse assunto, A senhora acha que o
preço dele está muito alto aqui? Claro que está alto, R$17 para descer para cá, eu acho um litoral, escândalo. né? É muito caro. Eu viajo muito para Paraná de carro para visitar os municípios, né? E tenho aquele Passa Fácil. Então eles descontam na minha conta. Assim, menos de um mês eu paguei quase R$500 de pedágio. É muito dinheiro, gente. Dinheiro. Então, assim, não sou contra o pedágio. Agora, um pedágio exorbitante, um pedágio que tira os recursos da produção e das pessoas, não pode ser. Eu pedi ao Tribunal de Contas da União que efetivamente cobre do Estado do Paraná aquilo que o Estado ficou de fazer, que era a reavaliação dos contratos de pedágio e fazer o reequilíbrio econômico-financeiro. Parece que isso já foi pedido há uns 3 anos atrás, né? E até agora não foi feito. Foi pedido, o Estado não respondeu. Agora nós chamamos uma audiência pública com o presidente do Tribunal de Contas e vamos tomar as medidas. Quer dizer, tem que vir a público e dizer por que esse pedágio é claro. Por que nós conseguimos fazer pedágio no final do ano de 2013, eu ainda estava na Casa Civil, em que o custo por 100 quilômetros, né, da tarifa de pedágio foi em média de R$3,40. Por que aqui é R$17? É injustificável, eu não consigo ver justificativa para isso, né? E aí ainda tem o pessoal querendo falar em prorrogação de pedágio. Se for prorrogar nessas condições, é para matar o Estado, né? Nós temos que buscar reduzir isso para aí pensar o que nós vamos fazer no futuro. Tá certo. Senadora, um outro assunto que eu gostaria de perguntar para a senhora é com relação à venda do HSBC. Como que a senhora vê a saída do banco aqui do país? O banco tem muito que se explicar. Não pode deixar o Brasil como se não tivesse responsabilidade nenhuma. Nós somos a 6ª economia nacional. E para o Paraná, para Curitiba, a região metropolitana, aliás, abrange aqui também o litoral, a saída sem um tratamento adequado à questão social vai ser muito ruim, muito ruim. Só em Curitiba são 7 mil empregos diretos que o banco tem, fora os indiretos, serviços, restaurantes, enfim, que sobrevivem em razão do banco. Essa semana em Brasília nós tivemos audiência com o presidente do Banco Central, com o presidente do CAD, junto com a nossa bancada, o deputado João Arruda, com os demais deputados, com a vice-prefeita de Curitiba. Curitiba esteve lá também, né? Para discutir, nós queremos que as autoridades cuidem disso e vamos fazer uma audiência pública no âmbito da CPI do HSBC, que está acontecendo lá no Congresso, lá no Senado, para que o presidente do HSBC vá lá e explique por que de fato estão saindo. E nós queremos garantias para esses empregos e para a comunidade que vai ficar aqui. Acredito que uma das maiores preocupações sejam justamente os interesses econômicos aqui do Paraná, né? Tanto de geração de emprego, quanto também dos paranaenses que têm suas contas também. Com certeza, né, tem que ter segurança nisso, tem que garantir a inclusão bancária e garantir os empregos. Não pode um outro banco que já tem estrutura no Brasil comprar e começar a fechar agência, começar a fechar a estrutura administrativa. Então nós vamos cuidar disso para que tenha uma transição e para que os trabalhadores possam ter mantido seus postos de trabalho. Tá certo. Senadora, mudando um pouquinho de assunto de novo, a senhora lançou essa semana lá no Senado um movimento pela dignidade feminina, né? O que é esse movimento? Explica pra gente. Olha, eu fiquei muito chocada com uma situação de crítica à presidenta Dilma, uma das mais baixas que eu vi, um adesivo que foi lançado aí, e que na realidade, eu disse, isso não é contra a presidenta, isso é contra nós mulheres, que se trata uma presidenta da República, que representa o Estado brasileiro, representa a tua cultura, representa o país perante o mundo dessa forma. Então, como que tratam as mulheres de maneira geral? E a gente sabe que tem muitas mulheres que são tratadas assim, são desrespeitadas. Então, nós resolvemos lançar esse movimento. Dizer, não é só pela Dilma, é pela dignidade da mulher, é pela dignidade feminina. E nós queremos discutir isso com a sociedade. Não é possível que a gente utilize-se de críticas para fazer, colocar as pessoas em situação tão vexatória. Tá certo. Senadora, uma última pergunta é com relação à reforma política. A senhora faz parte, né, da comissão que está analisando isso. Como é que estão os trabalhos por lá? Olha, já aprovamos uma proposta, né, que é de limitar aí a aliança proporcional, né, as coligações proporcionais. Ou seja, os partidos podem fazer coligação, mas cada partido vai contar o voto da sua legenda. Para quê? Para a gente poder fortalecer um pouco os partidos políticos. Senão a campanha, senão a política fica personalizada e você não tem condições de fazer um debate sobre programa, sobre realmente o que você quer do país, né? Então isso foi um primeiro projeto, mas tem vários outros na comissão e os que eu julgo mais importantes são o que mexe com financiamento de campanha, que nós temos que restringir, tirar a empresa privada e limitar
inclusive gasto de campanha, limitar o uso no programa de TV, de rádio, para não ser caro. Também a questão da fidelidade partidária, que eu acho importante, e a garantia de que as mulheres tenham uma representação mínima na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores. Muito bem, o que também vem de encontro com o movimento aí que a senhora lançou essa semana também, de certa forma, né, senadora? Com certeza.